E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Estamos nós aqui em mais uma live, mais um Estude Comigo. Dessa vez com foco no IF Baiano para TAI. Tá? Vou fazer aqui com vocês algumas resoluções de questões para que a gente possa praticar. Quem for chegando aí já deixa o seu comentário, tá? Vou tentar acompanhar vocês por aqui. Só abrindo aqui o meu YouTube para ver o Instagram para ver os comentários também. A gente está nas duas plataformas, tá? Quem estiver chegando pelo Instagram, convido você aí para o YouTube, tá? Porque eu acho que fica mais interessante aí de você poder participar, comentar. Eu consigo jogar o seu comentário na tela. Então, se você está entrando aí pelo Insta, corre lá para o YouTube que a gente vai conseguir, enfim, ter um aproveitamento melhor, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui e vamos que vamos, tá? Vou compartilhar aqui, vou comentar algumas coisas aqui importantes. Eu separei, acho que 18, foram 19 questões, não vou lembrar agora exatamente, tá? Eu separei aqui algumas questões para vocês, para a gente poder ir comentando enfim, vai ajudar bastante aí todos que forem fazer o concurso pro IF Baiano, beleza? E aí eu vou pedir agora só para vocês, quem estiver entrando, já vi que a Andréia já deu boa noite aí para a Andréia, boa noite quem for chegando. E vamos que vamos, vou iniciar aqui, como eu falei para vocês, o concurso do IF Baiano está chegando agora, próximo domingo, mas se você está vendo essa live depois, pode ter certeza que ela vai ser muito útil para você, tá? Aqui, dentro do conteúdo do IF Baiano, a gente tem Lei 8.112, Lei de Improbidade, Código de Ética, Processo Administrativo, PCC-TAI e o Decreto 991, além disso, noções de Direito Constitucional e a Lei 12.527. Então, nós temos aí várias leis, tá bom? Várias leis mesmo aí, que são muito importantes. E todas essas leis, elas já estão dentro do nosso mega aulão. O mega aulão, ele continua disponível para aquisição, tá? Se você estiver vendo pela TV, eu recomendo você pegar esse QR Code aqui. Ou se estiver vendo pelo celular, você pode também pegar esse link aqui, tá? hot.m.art/mega-aula. Ficou mega aula IF Bahia. Não ficou como eu gostaria, não. Saiu baiano Tais. Mas eu acho que dá para entender. De qualquer forma, tem um link na descrição. Ainda dá tempo. Nós temos lá várias horas de aula que vão ajudar você. Nesse aulão a gente bateu todo o conteúdo de fato, tá? Todo o conteúdo. A gente deu aproximadamente 5 horas. Acho que deu 4 horas e 40, mais ou menos, tá? Quando você entrar, o acesso já é imediato. A liberação do acesso é imediato. Não só isso aqui, mas também é o PDF de questões. Beleza? Então vamos lá. Para quem está pelo Instagram, o acesso você vai encontrar aqui com o link na bio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ana. Boa noite, Andréa. Boa noite a todos. Vamos avançar aqui, né? Já falei para vocês, para quem quiser adquirir, como é que você faz. Então vamos começar. Olha aí, gente. Questão de número 1, 8.112. Essa questão já para a gente começar aí no aquecimento. Algumas questões que eu escolhi, tem um texto bem extenso, mas de fato como a banca tem trabalhado com esses textos um pouco mais longos, tá? Então vamos lá. De acordo com o que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, só pegar meu teclado aqui para perto, a Lei 8.112 e suas alterações acerca dos direitos e vantagens, direitos e vantagens, tratamos muito bem desse tópico aqui dentro do nosso mega aulão, tá? Vou lembrar aqui para quem lembra, vou lembrar para quem lembra, vou lembrar aqui para quem estava lá, né? Lembrar da GIA. Gratificação, indenizações e adicionais, tá? Direitos e vantagens. As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito falso. Não se incorporam, tá? Até eu sempre dou o exemplo, imagina, né? Você sabe que o 13º e as férias também, elas representam aquele terço, né, do período que você fica de férias. Aí, imagina que o 13º vai ser contabilizado para você ter as suas férias. Então, você ia aumentando assim indefinidamente. Então, eles não se incorporam e eles não são contabilizados para qualquer efeito. Eles entram naquele mês, se você tiver, de fato, ali feito algo a mais, ou tem a necessidade de receber uma indenização, tá? Mas ele não se incorpora. A vantagem pecuniária
as vantagens pecuniárias não serão computadas, tá? Não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, ou seja, posteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Aqui sim, certíssimo, tá? Elas não são computadas nem acumuladas, não computam nem acumulam, tá? Para aposentadoria, algo assim que não vai contabilizar. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 20%, não é 50%, em relação à hora normal de trabalho. O serviço noturno será... Desculpa, só fazer um negócio aqui, eu vou compartilhar aqui uma guia com vocês. Tá aqui a 8.112, vou botar aqui, ó. Só ver aqui qual foi essa última questão, foi a do serviço extraordinário, né? Tá aqui, ó. Serviço extraordinário. Ó, vocês verem aqui no artigo 73, ó. É 50%, tá? Ó. E aí tem mais um detalhe, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, que sempre o pessoal que tá no YouTube, no Instagram, não consegue ler, né? E no caso do serviço extraordinário, lá no artigo 74, vai dizer, ó, somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada, tá? Então, além disso, a gente tem que ele é remunerado com 50% e o máximo são 2 horas por jornada. Então, você não pode tirar 4 horas seguidas de serviço extraordinário, tá bom? Coloquei aqui só para reforçar, tá? Então, que é 50%. Ficou parecendo 50 vezes, né? 50%. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 20 horas de um dia e 6 do dia seguinte terá o valor acrescido de 50%. Ó, 6 é entre 20 horas e 5 horas do dia seguinte, tá? Então, colocou aqui e tá errado, tá? E a hora 52 minutos e 30 segundos. Tá certo. Essa parte aqui da quantidade que cada hora passa a valer 52 minutos e meio, tá certo, 50%. A única coisa que está errada aqui é que ele colocou 6 horas, na verdade é das 22 às 5 horas, tá? Não é das 20 às 6, das 22 às 5, beleza? Então aqui está errado também. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais temporárias, respeitado o limite máximo de 4. A gente acabou de ver lá no artigo 74 que são 2, né? Ó, tá, deixa eu botar aqui de novo, ó. 2 horas por jornada, beleza? Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, vamos lá, voltar aqui, tá? 2. Nos termos da Lei 8.112, que dispõe acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, o servidor que procede de forma desidiosa. O que é desidiosa, gente? É preguiçosa. Aquele servidor preguiçoso, tá? Aquele que, meu Deus do céu. Aquele servidor preguiçosão. O servidor preguiçoso, qual é a punição? Qual é a penalidade que ele tem, gente? De acordo com a Lei 8.112. Está lá no artigo 117, tá? Vai falar que a conduta... Escrever para a gente, né? Que é proibida ao servidor a conduta desidiosa. 117. E lá na frente, lá no artigo 132, vamos botar aqui para vocês, ó. Artigo 132. Opa, faltou um ponto aqui. A demissão será aplicada nos seguintes casos. A gente tem aqui, crime contra a administração pública, abandono, e aí a gente vem lá no final aqui, ó, que ele vai dizer pra gente, transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. A gente subir lá no artigo 117, ó, 9 a 16, né? Artigo 117. Olha aqui. Opa. Artigo 117. Só achar logo aqui para vocês, ó. Proceder de forma desidiosa. Atuar aqui, ó. 15. Então tá dentro, né? Proceder de forma desidiosa. Ou seja, isso aqui, proceder de forma desidiosa, gera demissão. Beleza? Seguindo aqui, então a gente tem se a demissão, né? Letra D de demissão. Perfeito. Essa aqui foi uma questão muito boa, tá? Alonso, servidor público federal efetivo, em virtude de exigências transitórias decorrentes das atribuições de seu cargo, necessitou se deslocar de Curitiba, sede de seu serviço, para Porto Alegre por 5 dias. Então, ele ficou aí, ó, 5 dias afastado. Tá? Contudo, diante do falecimento de seu neto,
retornou a Curitiba antes do prazo previsto para o término de seu deslocamento. Nesse caso, considerando que foram observadas todas as formalidades legais, dispõe a Lei 8.112 que, caso o servidor retorne à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo. Gente, essa questão aqui é muito interessante, tá? Por quê? Vamos lá. Ele falou que Alonso ia passar 5 dias. E aí teve o falecimento do neto. O áudio tá legal aí para vocês, gente? É só para Marcela. Mas alguém pode comentar? Eu vou aqui. Oi. Tá ok aí para vocês? Tá baixo? Posso trazer o microfone mais para cá um pouquinho. Vocês podem só dar um feedback aí, pessoal do Instagram e do YouTube. O áudio tá ok? Tá bem? Tá bom? Sim. Então, ó, voltando. Essa questão, ela tem uma coisa interessante, porque ela fala aqui, ó, falecimento. Tá? Quando a gente tem a situação de falecimento, o servidor tem direito a 8 dias. E a questão foi muito boazinha porque ela não colocou aqui 8 dias para confundir a gente. Só que, no final, ela não pede, a questão não pede quanto de que a pessoa vai ter aqui. E também, né, em relação ao falecimento de neto. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Peraí, vou ajustar aqui, ó. Falecimento. Desculpa, escrevi errado aqui. Falecimento. Ó, não tem neto, tá? Ó. O servidor terá direito àquela licença de 8 dias, tá? Para, em razão de casamento, falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Não tem neto, não tem sogra, não tem sogro. Então, no caso dessa questão, que colocou que o neto dele faleceu, poderia confundir aqui com 8 dias, porque a gente sabe que no caso de falecimento a pessoa tem direito a 8 dias, só que no caso de neto não tem, tá? E aí, o que é que acontece? O que é que a 8.112 fala? Ela fala que a pessoa... Aqui não dá aquele negócio, não tem como você sair chutando, tá? Que são 5 dias. Então, ó, independente do prazo que ele ficou, aqui, coincidentemente, a questão também colocou 5 dias, tá? Mas independentemente disso, se a pessoa, de alguma forma, foi afastada, e ela não utilizou desculpa, se a pessoa de alguma forma recebeu a sua diária, tá? Para fazer uma viagem, alguma coisa do tipo, e aí de repente ela não utilizou, ela tem que devolver em 5 dias, tá? 5 dias. E vamos para a questão 4, ainda a última questão aqui que eu coloquei da Lei 8.112, beleza? E aí, quem daqui que vai fazer o IF baiano, gente? Quem daqui vai fazer? A respeito dos direitos e vantagens dos servidores públicos previstos no regime jurídico único, assinale a alternativa. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei? E aí não é remuneração, tá? Isso aqui é vencimento, tá? Errado, ele quer a correta, né? Ah, Karine. Ah, Daniel também, show de bola. Rosenilda, muito bom. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço com motivo justificado? Não, né, gente? Se ele faltar sem justificativa, é que ele perde. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo efetivo, acrescido das vantagens. Quando é acrescido das vantagens, não é vencimento, é remuneração. Beleza? O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Perfeito, tá, gente? Aqui nós temos questão de número 4, tá? 4, letra D. E vamos para frente aqui. Agora a gente vai para Lei 8.429 de 92, tá? Que é a Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA. A Lei 8.429 de 92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego, função da administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. A respeito da Lei 8.429 de 92, assinale a alternativa correta. Quer saber qual é a correta, tá?
Apenas quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para indisponibilidade dos bens. Vou ler as outras, tá? Estamos agora na questão 5. Reputa-se agente público para os efeitos da lei todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Aqui ele só fez mudar uma coisinha, né? Ele botou reputa-se, né? Na lei coloca para os efeitos desta lei, lá no artigo 2º dessa lei aqui, lá no artigo 2º, vai dizer para a gente o que é considerado, à luz da 8.429, o agente público, tá? Para os efeitos dessa lei, considera-se agente público. E aí vem todo aquele que exerce ainda que transitoriamente, ou seja, tá certo, ele só mudou um pouquinho aqui, né? Reputa-se a agente público, é chamado agente público. Letra B, com certeza, aqui é a correta, tá? E aqui, por que essa aqui está errada? Porque falou apenas quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio, mas pode ser enriquecimento ilícito também, tá? Aqui não é só lesão ao patrimônio, tá? Então, que tem que representar o Ministério Público. Também se for enriquecimento ilícito. Aí, por isso que essa está errada. A posse e o exercício de agente público não são condicionados à apresentação, são condicionados, tá? Tem que apresentar declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio obrigatoriamente. Então, aqui está errado. A perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao contrário da suspensão dos direitos políticos. Não. Suspensão de direito político também, mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui que a correta é a letra B. 8. Aí a gente já está no Código de Ética, tá? O decreto 1171. Acerca do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. São deveres fundamentais do servidor. Deveres, vou até destacar aqui, ó, deveres fundamentais do servidor. Tá? Ser assíduo, frequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Ó, no decreto, ele não fala exatamente dessa forma, tá? Então, mas a gente tem que isso está correto, tá? Ele tem que ser assíduo, tem que ser frequente. O decreto, ele fala assim que é motivo de desonra e que causa, como ele chama? Ele diz que causa dano moral aos usuários, tá? Então, refletindo negativamente no sistema, em outras palavras, sim. Apesar de não estar exatamente igual ao texto, mas está correto. É um dever fundamental do servidor preocupar-se apenas, olha essa palavrinha aqui, ó, apenas com sua conduta moral, não importando a forma de se vestir ou a aparência, independentemente do órgão ou local de trabalho, não. Ele tem que ter uma vestimenta compatível com o seu trabalho. Então, aqui nós temos, ó, errado. Então, 2 está errado. 2 errado, elimina aqui e elimina aqui. Matou a 2, né? Já sabe o que é a letra C, obrigatoriamente. Manter-se atualizado com as instruções, normas de serviço e a legislação pertinente aos órgãos onde exerce suas funções. Perfeito, tá? Perfeitinho aqui. Então, 8C. Vamos para a questão de número 9 agora. Questão 9. Em decreto presidencial do Poder Executivo Federal, sobre ele, assinale a alternativa correta. Nem toda ausência injustificada do serviço de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, pois nem sempre conduz às desordens nas relações humanas. Ah, seria bom demais, hein? Mas são questões da banca, tá? É porque a banca, ela fugiu bastante aí, né, em relação à linha que ela vinha seguindo em questões de concursos anteriores. Essa aqui, se eu não me engano, é da UFRB. Tá? Se eu não estou enganado. Então, aqui o que é que está errado? Colocou nem toda ausência, nem, tá? E aqui pôs nem sempre. Esse nem aqui é o que está deixando essa questão errada, tá?
Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, pois sempre conduz a desordem nas relações humanas. Tá? Isso aqui seria o correto. É vedado ao servidor público abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao serviço público ou ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Peraí. É proibido ao servidor público abster-se, deixar de fazer de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando formalidade... Não tem sentido, né? Mesmo que observando formalidades legais e não cometendo qualquer violação, não. Ele não pode abster-se de forma absoluta de sua função, tá errado aqui também. É dever fundamental do servidor público alterar, pelo amor de Deus, ou deturpar o teor de documentos. É um dever do servidor alterar ou deturpar teor de documentos. Essa aqui foi de graça, né? Essa aqui veio de graça. É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Perfeito, bom demais aqui, letra D, né? Seria muito bom, né, Daniel? Que pena. A banca... É porque, se você for observar, você nem vai conseguir questões anteriores da banca no estilo que ela colocou na prova de docência. Ela fugiu demais, fugiu assim numa coisa totalmente absurda. Considerando o Código de Ética dos Servidores Públicos, assinale a alternativa correta. É assegurado o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem? Lógico que não, né, gente? Então, você não pode se utilizar do cargo, da sua função, para poder obter favorecimento para você ou para outra pessoa. É como se ele estivesse dizendo, né? É assegurado enriquecimento ilícito. Basicamente é isso. E aqui está errado. Tá? É vedado, é proibido ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. E aí, meu povo? O que é que vocês acham? Vocês acham que a questão 10 é letra B ou vamos seguir? É consentido usar artifícios para procrastinar? Olha aí, procrastinar, deixar para depois. O decreto ele fala muito sobre essa coisa de procrastinar, aquela visão negativa do serviço público. Toda hora, não deixe de formar grandes filas, não atrase o seu trabalho, não retarde. Então aqui, lógico que não, tá? É vedado retirar da repartição pública, mesmo que legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio? Não, só se não tiver autorização, tá? Mesmo que não, aqui é o que deixa esse errado. É assentido apresentar-se embriagado no serviço fora dele habitualmente? Não, é proibido, tá? Então, letra B, de fato, aqui é a correta. Vamos agora para a questão 11, tá? Question 11. Cadê a 11? Vixe, a 11 sumiu aqui, velho. Está na 10, né? Pulei uma página toda. Vixe. Eu acho que o bicho deu uma louca aqui na hora que eu botei isso para salvar o PDF. Deixa eu ver aqui a sequência que eu respondi. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Eu nem me toquei. 10. Pulou uma página. Agora vai para 6. Deixa eu ver aqui como é que tá o resto. Peraí. 7, 11, 12, 13. Aconteceu algum problema na hora que eu salvei o PDF aqui, aí eu nem tinha percebido. Mas não importa, né? As questões são as mesmas, tá? Só a ordem que ficou embaralhada aí. João é servidor público e foi... sinceramente, eu não sei o que foi que aconteceu, porque estava bem certinho na sequência aqui. João é servidor público e foi condenado ao ressarcimento ao erário em razão da prática de improbidade administrativa. Ocorre que ele não tem condições financeiras de quitar o débito. Então, ele cometeu uma lesão ao erário e ele não tem, né, dinheiro para poder restituir aquilo que ele causou de lesão, para poder quitar o débito. Tá?
necessitando do parcelamento da dívida. De acordo com o que prevê a lei, assinar a 8.429, assinale a alternativa correta, tá? Obrigado. A gente nem percebeu, nem eu percebi também aqui. Eu fui só respondendo e, poxa, já tô na 10, tá 25 minutos, que coisa rápida, né? E aí, gente? João cometeu uma improbidade que causou dano ao erário, não tem dinheiro, não tem condições financeiras de pagar de uma única vez. E aí, o que é que acontece com ele, tá? O débito poderá ser parcelado mediante autorização judicial em, no máximo, 24 vezes, 24 parcelas, monetariamente corrigidas, se demonstrar a incapacidade financeira do réu. A lei não prevê possibilidade de parcelamento, prevê, tá? Então, cai fora. Caso a parte reconheça a dívida, a parte, né, a pessoa que cometeu o ato infracionário, caso a parte reconheça a dívida, poderá depositar judicialmente 30% do valor da dívida e parcelar o saldo remanescente em 6 parcelas nos meses subsequentes, sempre corrigidas monetariamente até o pagamento. Não temos isso, tá? Na lei. Parcelamento poderá ocorrer mediante requerimento administrativo perante a autoridade competente até o limite máximo de 10 parcelas corrigidas monetariamente, também não são 10. Comprovada a incapacidade financeira, é aqui que é o ponto, tá? Comprovada a incapacidade financeira da parte do juiz, poderá deferir o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente. Gente, aqui está exatamente como fala lá no artigo, tá? Não sei se dá para enxergar aí. Tá saindo, tá? No artigo 18, parágrafo 4º. Tá? Então, artigo 18, parágrafo 4º vai falar... Opa, ficou meio rabiscado aqui. Tá assim, parágrafo 4º, tá? Lá no artigo 18, parágrafo 4º, vai dizer exatamente isso. Então, aqui nós temos que a questão de número... Qual é o número aqui? Eu vou até olhar aqui. 6, tá? É a letra E. Agora vamos para a questão 7. João, agente penitenciário do estado de Roraima, o Roraima, como alguns chamam, agindo dolosamente, utilizou em serviço particular um veículo oficial da administração pública estadual. Considerando essa situação e o disposto da Lei 8.429, assinale a alternativa correta. Sempre destaquem o que vocês estão buscando. Alternativa correta. Tem muitas questões aqui que estão pedindo a incorreta. Então é importante, destaque, tá? Eu estou destacando aqui com a caneta, mas obviamente, né, você não vai levar um marca-texto lá na hora da prova, então marca com a canetinha mesmo aí, tá? A conduta de João constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Ó, o que é que aconteceu? Você acha que o benefício foi para ele ou ele causou uma... Foi para ele ou para outra pessoa, que aí é enriquecimento ilícito, ou foi somente uma lesão ao erário, ou ele cometeu um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Então, quando ele faz uma situação como essa, que ele se utiliza do veículo oficial, utilizou do veículo oficial, ele deveria utilizar o dinheiro do bolso dele para prover um carro, nem que fosse o carro dele ou um Uber. E aí, o que é que aconteceu? O que é que João fez, tá? João, na verdade, ele utilizou o veículo para benefício próprio, em serviço particular. Então, aqui a gente já pode matar enriquecimento ilícito. Vocês vão ver isso aqui lá da Lei 8.429, lá no artigo 9º. Vai falar do enriquecimento ilícito. Aí a gente tem vários incisos, tá? Vários incisos mesmo, que vão falar várias situações, tá? Aí ele coloca aqui que constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário. Não. A conduta de João não constitui ato de improbidade? Lógico que sim. João poderá responder por ato de improbidade administrativa desde que exista prévia condenação criminal? Não. Errado. As combinações previstas na lei para a conduta de João são ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer com essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 5 a 8 anos, aí aqui que está errado o prazo, tá? Até 14 anos. Pagamento de multa civil até 2 vezes o valor do dano da proibição de contratar com o poder público, fiscais, direto e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Ele botou só esses prazos errados aqui, tá? O resto do texto tá ok. E agora vamos pular da 7 para 11.
Que loucura, hein? O processo administrativo inicia de ofício ou a pedido do interessado, tá? Durante o processo administrativo, instaura-se o contraditório com a realização da fase instrutória. Eu estou lendo aqui que está uma beleza. Instaura-se o contraditório com a realização da fase instrutória, tá? Quando a gente vai olhar dentro da Lei 8.112, processo administrativo disciplinar, a gente tem algumas etapas. A gente tem a instauração do processo, que ele inicia com a criação da comissão, né? Aí a gente vem de fato aqui, instauração do processo. Aí a gente vem inquérito, que é onde vai haver a instrução, né? Tem um inquérito, aí vai ter instrução, defesa e relatório. E depois a comissão dá o seu parecer e manda para uma autoridade competente para ela poder julgar, tá? Então, a gente tem que essa etapa do contraditório, ela está justamente dentro dessa fase instrutória, ou seja, é o momento que eles estão instruindo o processo, para poder colocar todas as informações, inclusive do contraditório. A pessoa está sendo acusada de alguma coisa, ela se defendeu, coloca dentro do processo, tá? E aí ele coloca aqui, a instauração do processo depende necessariamente de uma ordem judicial. Não depende necessariamente. Não se admite, em hipótese alguma, consulta pública para manifestação de terceiros. Existe, se tiver terceiros que vão ter algum direito, né, dele, se ele tiver algum direito dele que pode ser prejudicado ou beneficiado devido ao julgamento desse processo, devido à finalização desse processo, aí ele tem direito de se manifestar, tá? A mesma coisa ele coloca aqui, que não se admite em hipótese alguma convocação de audiência pública. Se for uma coisa de interesse público, pode sim ter uma audiência pública, tá? Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para instrução e dos documentos que retratem fatos e dados que o interessado declarar estarem em poder da administração responsável pelo processo em outro órgão administrativo, tá? Nós temos aqui a 11, letra D, aqui, ó, porque realmente é o interessado que tem que provar os fatos que ele mesmo alegou, tá? Então você não vai alegar o fato e a outra pessoa vai ter que provar, não. É você, o interessado, cabe a você a prova dos fatos que você alegou. Você alegou uma coisa? Você vai prova, tá? Os interessados não serão intimados para a prova? Serão sim, tá? Os interessados podem ser, né? Podem ser. 12. Questão 12. Olha só, questão 12. Questão 12 pede a incorreta. Ó, de acordo com a Lei 9784, assinale a alternativa incorreta. Nós queremos a errada dessa vez, tá? Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Perfeito. Isso aqui está certo, só que ele quer incorreta. E aí vale ressaltar, quando ele está falando isso aqui, ele está dizendo que essa lei trata de processo administrativo. Então, os preceitos dessa lei, não exatamente a lei na sua totalidade, mas os preceitos dela se aplicam quando estamos nos relacionando com processo legislativo e judiciário, não, com processos administrativos do judiciário e do legislativo, tá? Não com o processo legislativo e com o processo judiciário. É importante ressaltar isso aqui, que é uma confusão que é comumente tida, tá? Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir. Gente, digamos que não tenha ali, você está em determinado órgão e ali, de repente, não tem uma competência legal. Que a gente não tem uma autoridade, ou então não tem competência, era para ser num órgão, está em outro, era para ser no poder, está em outro. Aí você vai para o outro, começar do maior, não tem sentido. Esse aqui eu acho que é uma questão que daria para ir na lógica. Se você vai iniciar um processo perante a autoridade, você vai começar do maior para o menor? Não, você começa da menor autoridade até chegar na maior.
Você imagina, usando o ponto de vista de lógica, um juiz, um reitor, vamos pensar assim, a autoridade da área que a gente está falando, um reitor, ia chegar para o reitor todos os processos e depois que ia descendo para o pró-reitor, diretores gerais e tudo mais? Não, né? Começa lá embaixo. Começa num chefe de departamento, depender dos moldes da instituição, né? Ou um coordenador de curso, um diretor de ensino, um diretor geral, aí vai para uma pró-reitoria, ou então o chefe de algum setor, para depois ir para o pró-reitor, para depois ir para o reitor. Do reitor e vai subindo aí, tá? Então não vai começar logo do presidente da República, não, o processo vai subindo. Então esse aqui eu acho que ficou tranquilo, né? Porque ele colocou que inicia com o de maior grau, e aí ficou mais tranquilo. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Opa, boa noite, Raísson. Tudo bem? Como é que tá aí, pessoal? Boa noite. Não, aqui tá errado. Aliás, desculpa, aqui tá certo, né? Eu ia dizer que tá errado. É errado em relação às alternativas. Inexistindo disposições específicas, os atos dos órgãos ou autoridade responsável pelo processo que dele participarem devem ser praticados no prazo de 5 dias. Show de bola. Os processos administrativos que resultem de sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, perfeito, a pedido do ofício, somente, né, quando surgirem novos fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Lembra que eu falo, para quem estava lá no mega aulão, né, mega aulão do IF Baiano para TAI, eu falei que no caso lá quando a gente tem uma demissão invalidada, né? Lá de acordo com a Lei 8.112, invalidada, nós temos a reintegração. E a reintegração ela pode acontecer a qualquer tempo, desde que surjam novos fatos, circunstâncias relevantes que justifiquem a inadequação daquela sanção aplicada, que no caso pode ter sido a sanção de demissão. Quando o servidor volta, ele recebe o equivalente a todo aquele tempo que ele deixou de trabalhar. Tá? Assinale a alternativa correta conforme a Lei 9784, a qual regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Vou deixar aqui a tela toda, que eu vou tomar um golinho d'água, enquanto quem quiser ler já vai lendo aí, tá? Quem aqui participou do Mega Aulão aí, gente? Quem participou, deixa aí no comentário, só para eu saber. As matérias de competência privativa da autoridade pública não podem ser objeto de delegação, tá? E aí eu vou reforçar aqui alguns pontos com vocês, tá? Que vocês vão ver, ele está pedindo aqui a correta, né? Já vou deixar até aqui, ó, o artigo 26, para vocês olharem depois, tá? Artigo 26, parágrafo 2º, tá bom? Vamos lá. As matérias de competência privativa da autoridade não podem ser objeto de delegação, elas podem, tá? Inexistindo disposições específicas, os atos das autoridades responsáveis pelo processo devem ser praticados no máximo 10 dias, 5 dias. Errado. Cabe recurso com efeito suspensivo do indeferimento de alegação sem efeito suspensivo. Concluída a instrução do processo administrativo, ela tem um prazo de 45 dias para decidir, são 30 dias. A intimação do interessado deve respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. Show de bola. Artigo 26, parágrafo 2º. Agora eu não sei nem qual é a próxima questão. 14, está na sequência agora. De acordo com a Lei 11.091, essa lei aqui é boa demais, né, gente? É uma lei muito boa. Gosto demais dela, tá? De acordo com a Lei 11.091, de 2005, que dispõe sobre o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, nível de classificação conceitua-se como. Essa parte aqui desses conceitos, que no caso é nível de classificação, a gente vai ver muitas questões de muitas bancas cobrando, tá? Essa parte de conceito. O que é isso, o que é aquilo, o que é cargo, o que é considerado ambiente organizacional e tudo mais, o que é isso? O que é isso, o que é aquilo? Coisa bem direta assim. Porque para a pessoa que está criando a prova é muito fácil fazer uma questão em cima disso. Só trocar o conceito com o nome do que é aquilo, né? Por exemplo,
O que é nível de classificação? Conjunto de cargos de mesma hierarquia classificados a partir de requisitos de escolaridade, nível de responsabilidade, reconhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições? Exatamente. Esse aqui está corretíssimo. A posição do servidor na escala de vencimento em função do nível de capacitação, aqui não é nível de classificação, tá, gente? Aqui é o vencimento, né? Vai dizer lá qual é o padrão de vencimento, tá? O conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento, aqui é a carreira, né? O plano de carreira do servidor. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam, aqui, ó, o servidor de determinada carreira. Até você vai pegar um macetezinho aqui, ó, carreira, plano de carreira, tá? A posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento, em decorrência. Então, aqui eu não vou... Eu recomendo que vocês leiam lá. Agora eu estou esquecendo, eu não tenho certeza se é o artigo 5º. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, artigo 5º, só ver aqui. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 4º. 5º, exatamente, ó. É o artigo 5º, tá? Artigo 5º vai dizer, ó, plano de carreira, conjunto de princípios, nível de classificação, conjunto de cargos e mesma hierarquia, padrão de vencimento, a posição do servidor na escala de vencimento, dentro da carreira, dentro do nível de capacitação, cargo e nível de classificação, que é o cargo, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. E aí a gente vai vendo aqui todos esses conceitos, vai até usuários aqui, tá? Até esse inciso 7. Então, eu recomendo muito que vocês peguem a lei, tá? Essa lei 11.091 e vejam esse artigo 5º, tá bom? Deixa aí para vocês anotarem aí. E vamos lá, dá uma anotadinha aí, artigo 5º, tá? Vou até botar aqui também no PDF, para quem estiver vendo o vídeo aí, ó. Artigo 5º, importante, tá? Vamos para frente, que atrás vem gente. 15. De acordo com os conceitos veiculados pelo plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, poderia ter botado só PCC-TAI, né? Mais fácil. Pode-se afirmar que, aí agora mais uma vez, olha aí, gente, que é o ambiente organizacional. Ele vai trazer agora mais uma vez, ó, ambiente organizacional, nível de capacitação, nível de classificação, padrão de vencimento, plano de carreira. E aí ele vai brincar com os conceitos, tá? Basicamente o que nós vamos ter aqui é essa brincadeirinha aí com os conceitos. Vamos lá. Ambiente organizacional, conjunto de cargos de mesma hierarquia. Olha, a gente já viu até nessa aqui, né? Ó. Conjunto de cargos, mesma hierarquia é o nível de classificação, né? Então aqui já está errado. Cadê? Isso aqui já está errado. Isso aqui é nível de classificação. Conjunto de cargos de mesma... Opa! Conjunto de cargos de mesma hierarquia, a gente tem que nível de classificação. Então, ó, a gente já elimina A. E aqui, ó, nível de classificação, posição do servidor na matriz, também não é, né? Nível de classificação é um conjunto de cargos de mesma hierarquia. Nível de capacitação, conjunto de atribuições, não, isso aqui é cargo. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Trocou, nível por cargo. Padrão de vencimento, é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Cargo de novo. Isso aqui é cargo. E aí ele colocou que é padrão de vencimento. Plano de carreira. Conjunto de princípios, diretrizes, normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores, titulares de cargo que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Plano de carreira, tá? Vou até colocar aqui também, ó. Plano de carreira, tá aqui, ó, o primeiro, não. Conjunto de princípios, diretrizes e por aí vai. Não vou ler aqui novamente, tá? Mas tá certo. Tá? Então aqui é a letra E. Vamos ver, tem mais? Tem. Acho que vai, se eu não me engano, tem até 18. Artigo 8º da Lei 11.091, que dispõe PCC-TAI. Vou logo pular para a parte importante aqui, ó. As atribuições gerais do cargo que integram o plano de carreira sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações. Sendo assim, responda. São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira PCC-TAI no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação,
exceto, tirando, excluindo-se, tá? O que é atribuição do geral do cargo que nós temos dentro da estrutura que é proposta na Lei 11.091. Essa aqui, de graça, elevada à milésima potência. É atribuição geral do cargo. Executar atividades gerais e não afins ao cargo, organizadas a partir da necessidade das instituições federais, independentemente de desvio de função. Essa aqui ficou muito boa, né, gente? Se cair uma dessa aqui na prova, quem errar, leva um puxão de orelha. Pelo amor de Deus. Essa aqui ainda vem na letra A, para facilitar mais a vida do concurseiro, né? Você pega um absurdo na letra A, não deu tempo nem de você pensar nas outras. Então, aqui já marca A e não gasta nem tempo, tá? Já vai para frente. Quando pega uma dessa aqui, é bom demais. A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal a ser implementada pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional possui as seguintes finalidades, exceto, estamos agora falando do PNDP, aqui é da Decreto 991 de 2019, tá? Também conteúdo aí de vocês, tá? Nessa aí, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é a última questão, tá? Então, o que é que está fora? Melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. Então, ele está dizendo aqui que isso é a finalidade do plano. Melhoria da eficiência, eficácia e qualidade do serviço público prestado ao cidadão. Estamos na 18. Então, faz sentido isso aqui, né? Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, melhorar a eficiência, a eficácia, a qualidade dos serviços. Então, essa aqui não é. Ele está perguntando qual é a errada, né? Essa aqui está certa. Divulgação e gerenciamento das ações de capacitação. Faz sentido, né? Isso aqui está dentro de um Plano Nacional de Desenvolvimento. Desenvolvimento permanente do servidor público. Também, né? Desenvolvimento pessoal do servidor público. Racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. Perfeito também. O aumento não linear da remuneração, esse aqui com certeza é a errada. Luiz Souza, Marcos, essa aula fica salva assim, toda quinta eu faço aqui com vocês o estudo comigo das 19h30 às 20h30 aproximadamente. Eu faço, geralmente é 1 hora, tá? Acho que hoje talvez seja um pouquinho menos, tá? Mas geralmente é nessa faixa, tá? E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, tem não. Então agora só vou fazer aqui o agradecimento, tá, gente, aos membros do canal aqui, alguns membros eu estou colocando aqui. Brian, muito obrigado pelo seu apoio. Carla, professor Ciro Dias, Mário Brasil, Camila Brasil, Wagner Henrique, muito obrigado. Vocês estão possibilitando esse canal crescer, investir mais. A gente está aqui com a iluminação nova, estou utilizando a câmera agora. Enfim, muitas coisas estão acontecendo aqui, melhorando o nível, a qualidade, por causa do apoio de vocês. Então, se você está curtindo, por mais que você, professor, realmente eu não tenho condições de adquirir o material, a gente custa R$ 97,00. Você vai ter um PDF não com centenas, tá com, se eu não me engano, 80 questões da banca e mais quase 5 horas de aula com todo o conteúdo de legislação muito bem explicado, eu garanto a vocês, tá? E tá por R$ 97,00. É basicamente um curso de legislação por menos de R$ 100. Então tá um preço muito bacana. Você pode passar cartão, dividir, ou fazer no Pix. Tem acesso imediato. Então tem link aqui na descrição. Se você é uma forma de apoiar o canal. Se você não pode apoiar o canal, puder ser membro, né? Clica aí também no tem Seja Membro. Apoia demais também o canal. E se mesmo assim, professor, eu não posso apoiar o canal com R$ 5, porque fica pesado para mim. Pega uma vezinha só e você deixa aí o seu super like, tá? Também, que é muito importante. Deixa um super like, aquele valeu demais. Você apoiando uma vez já ajuda bastante o canal, tá bom? Eu agradeço muito mesmo. Tem muita gente que até às vezes chega para mim, professor, infelizmente eu não posso ajudar e tudo mais, mas eu ajudo como também? Divulgando, pego o link, manda para outra pessoa, tá? Ajuda na divulgação, deixa um comentário, fortalece, que é muito importante. A nossa comunidade cada vez mais está crescendo e forte, sólida, tá bom? Só ver aqui o comentário da Kátia. Professor, vou tirar aqui a imagem e trazer para o lado de cá para poder acompanhar. Peraí. Professor, mesmo que no edital esteja regime de 40 horas com dedicação exclusiva, firmar compromisso de não exercer outra atividade remunerada pública ou privada, posso mover
ação para acumular cargo, você pode, se você pedir para tirar a dedicação exclusiva, né? Não tem como acumular o cargo se ela é dedicação exclusiva, tá? Por mais que na Constituição fale, né, os casos de acumulação de cargos, lá no artigo 37, você não pode acumular no caso de dedicação exclusiva, tá? A Lei 12.772, ela vai trazer aí para a gente o regramento, né, do que você pode fazer de forma remunerada sendo dedicação exclusiva. Então, muitas coisas você precisa tirar a dedicação exclusiva para poder atuar, tá bom? Vídeo, meu caso, não tenho mais dedicação exclusiva. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Eu não consegui bater todo o conteúdo porque só deu pouco tempo aqui de live, né? Então eu não ia... Não, acumular com dedicação exclusiva não tem como. Olha aí, ó. 20 assistindo e só 5 likes. Vamos deixar o like, é importante. Tá bom? Então é isso, meu povo. Ó, vou fazer o seguinte. Já tô fazendo isso, tá? Para quem é membro do canal, só reforçando aqui, ó, esse PDF aqui é de vocês, tá? Eu já vou deixar ele disponível lá para todos os membros do canal. Dessa vez não vou deixar só para o membro supremo, não. Vou deixar para todos os membros, tá? Para quem for membro do canal, já vou deixar aí disponível esse PDF. E aí, não sei se tem algum membro assistindo agora, mas eu não sei nem se é melhor deixar com anotação ou sem anotação. De qualquer forma, eu acho que é melhor deixar sem anotação, né? Porque quando for responder, aí vale mais a pena você ir respondendo e pegando lá os detalhes. Beleza? Então, eu não vou mais fazer nenhuma... eu não vou fazer mais nenhuma aula, mas tem o nosso aulão, o mega aulão que tá lá, tá? Conheci um professor que era dedicação exclusiva, fez solicitação e conseguiu vender curso pela Hotmart. Pô, depois me passa lá no Instagram aí como é que foi o trâmite, porque eu tirei por causa disso mesmo, porque eu fui instruído pela Procuradoria Jurídica que eu não poderia. Se tiver como, agradeço demais. Se puder me dizer o nome do professor aí para entrar em contato com ele, mandar lá no Instagram, eu agradeço muito, tá? Seria muito importante para mim. Tá bom, meu povo? Então, é isso. Agradeço aí a participação de cada um. Bons estudos, tá? Não esqueçam do nosso megalão, link na descrição. Para quem tá no Instagram, link na bio. E é isso. Sucesso na prova. Desejo, de fato, de coração, sucesso de vocês nessa prova. Eu sei o quanto que vocês se esforçaram, vocês estão se dedicando aí, muita gente se dedicando de verdade mesmo. É um concurso que pode mudar a vida de muita gente mesmo, né? O pessoal diz, tá entrando em greve agora e tudo mais, aí quer dizer que ainda vale a pena? Vale a pena, gente. Vale sim. Nós estamos lutando por melhorias na condição de trabalho docente, tais, mas isso não quer dizer que ele está pior do que o que a gente tem aí em muitos casos na iniciativa privada, tá? Então, cuidado para não se iludir com isso, tá? Vou me esforçar ao máximo para trazer a correção, tá? Vou me esforçar ao máximo. Eu sempre estou trazendo aí. O do docente eu até trouxe. Eu trouxe a correção e depois, como deu uma divergência aí, uma questão, aí eu disse, não, para não deixar findar confundindo o povo aqui, eu preferi tirar o vídeo e não tive tempo de gravar outra semana muito corrida, tá bom? Mas eu fiz até a correção dele também, comentei, aí depois eu tirei do ar. Beleza? Então agora sim. Tchau, tchau, sucesso. Me sigam lá no Insta também, tá? Ó, para quem não conhece, ó, lá no @Marques Cruz, deixa sua inscrição e fui. Tchau, tchau.